Tudo bem? Beleza. Então, todo teste de hipótese vai ter esses 4 problemas que você tem. Tá? Mas, por sorte, já estudaram isso pela gente, já resolveram isso pela gente. Então, a gente vai estudar simplesmente o que os outros já fizeram. A gente não vai construir nada de novo. Tá? Então, toda essa preocupação com como é que eu controlo um erro contra o outro, alguém já estudou isso no passado e já resolveu para a gente. E as formulações que a gente vai ver nessa disciplina são todas elas em cima de alfa, não em cima de beta. Tá? E a gente já sabe que existe a premissa de que, usando um alfa razoável, eu não vou comprometer o beta. Tá? Joia. Então, quem são alfa e quem são beta? Então agora a gente vai entender bem o que significa um erro e o que significa outro. Quando eu olho isso do ponto de vista de uma distribuição, eu estou pensando em aceitar ou rejeitar a HDL. Tá? Então pensa no seguinte, eu estou fazendo um teste de hipótese. Eu tenho 2 curvas, na verdade. Uma curva que é a curva teórica e uma curva que é a curva que eu obtive dos meus dados. Tá? Então o que eu estou fazendo, na verdade, eu estou tentando ver quanto uma curva está dentro da outra. E como eu estou vendo isso desse ponto de vista, o que significa o seguinte: quanto mais uma curva estiver dentro da outra, significa que eu estou cometendo menos erro. Mas qual desses erros? Tá? Então o que acontece é o seguinte: na hora que eu penso, olha, o meu x0, que é o ponto que eu estou testando, ele está nesta curva ou nesta curva? Quantas curvas teóricas possíveis existem que caibam dentro dos meus dados? Infinitas. Vocês não viram lá quando a gente trabalha 5 valores apenas? Não, 5 não, 3, né? A gente fez em sala. 3 valores. Quantos possíveis resultados eu tinha? 9. Na lista de exercícios tinha um exercício com 5 valores. Quem fez? Ninguém. Mas que é isso, prova. O que acontece, pessoal? Esse negócio é exponencial. Quanto mais dados eu coloco, mais aumenta as possibilidades dentro da distribuição amostral. E, portanto, isso significa que mais curvas são possíveis aí dentro. Até chegar no ponto onde eu tenho infinitas curvas. Então, o que acontece? A ideia do comprometimento é que, se eu estou testando um valor aqui, ou seja, eu estou dizendo, por exemplo, que a garantia dos computadores é 12 meses e o fabricante está respeitando ou não está respeitando os 12 meses. Então, eu estou testando x0 igual a 12. Quantas distribuições possíveis existem no entorno desse 12 aqui? Tá? Bom, então o meu comprometimento é, quando eu olho do ponto de vista de uma distribuição, eu estou vendo aqui, basicamente, erro tipo 1 e erro tipo 2, confrontando as 2 distribuições. Significa que, se eu estou trabalhando desse jeito para essa distribuição, significa que o meu erro está aqui, ó, na junção daquela curva com essa. Quando o x0 de fato está mais relacionado a esta curva do que essa, mas eu estou cometendo o erro de dizer que ele está nessa daqui. Ou ao contrário, o x0 tem mais a ver com aquela distribuição, mas eu estou cometendo o erro dizendo que ele está nessa daqui. Está entendendo? Então, na verdade, a ideia básica é: eu preciso contornar esses erros. E aqui ficou claro que quanto mais eu separo ou trago junto uma distribuição da outra, eu aumento esses erros. Concorda? Ficou claro aí? Tá? Se eu separar mais as distribuições ou diminuir mais as distâncias das distribuições, eu aumento ou diminuo. Ok? Bom, e aí? E aí, pensando do ponto de vista do teste de hipótese, eu tenho vários testes possíveis. Então, vamos começar pelo mais simples. O mais simples seria eu pensar o seguinte: olha, derivado daquela ideia que a gente já viu no intervalo de confiança. O que era o intervalo de confiança? O intervalo de confiança não é pegar uma região grande dentro da minha distribuição e desprezar as pontas. Não é isso que o intervalo de confiança faz? Vocês viram isso aí na aula retrasada. Tá? Então o que acontece é o seguinte: essa região aqui é uma região equivalente ao intervalo de confiança.
Tá? E o que é a região de rejeição? É aquilo que sobra do intervalo de confiança. Quando eu estou trabalhando em um determinado nível de teste de hipótese. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhe mais na frente. Então, num determinado caso, eu estou trabalhando bem com a ideia do intervalo de confiança. E nos outros? Bom, nos outros não é bem intervalo de confiança, por quê? Porque eu não estou trabalhando exatamente da mesma ideia. Mas nesse caso aqui é. Então, quando eu penso na distribuição de probabilidade, o centro seria, eu estou aceitando a hipótese nula. E quando eu tiver valores próximos dessa região que está aqui, à esquerda ou à direita, eu estou trabalhando com a rejeição dessa hipótese. Tá? Ou seja, não coube dentro do intervalo de confiança significa não é igual. Ok? Tudo bem? Claro? Bom, mas só tem esse teste de hipótese? Não, não tem só esse teste de hipótese. Tem vários testes de hipótese. Eu falei para vocês no começo da aula. 3 tipos possíveis. Igual contra diferente, menor igual contra maior, maior igual contra menor. Esse que a gente está discutindo agora é igual contra diferente. Tá? A igualdade está aqui no meio, o que é diferente está nas pontas. Os outros já são diferentes. Então, o que acontece? Esse que a gente falou é esse último caso aqui que a gente chama de bilateral. Ou seja, o que está igual está no meio, o que está diferente está nas pontas. A minha hipótese é essa aqui. Tá? Bom, e os outros? Os outros são diferentes. Esse aqui de baixo equivale ao intervalo de confiança, os outros dois não. Por quê? Porque o intervalo de confiança sempre tem duas pontas a serem descartadas. Mas nesse caso aqui e nesse não tem. Então, esse caso é equivalente ao intervalo de confiança. Aqueles dois não são equivalentes ao intervalo de confiança. É uma generalização do negócio. Ok? Tá, e aí? E aí, pensando na primeira hipótese aqui, que a gente chama de teste unilateral à direita. Por que é unilateral à direita? Porque eu sempre estou pensando naquilo que eu estou errando. Lembra que a gente vai falar sobre o alfa? O alfa não é o erro tipo 1? Então, eu vou pensar sobre o erro. Sobre o erro significa o seguinte: a minha área de rejeição está aqui à direita. Nesse caso, ele está à esquerda. Tá? Conselho. No começo, para vocês irem se acostumando com a ideia, desenhe aquele gráfico do lado do teste de hipótese. Para vocês terem certeza do que vocês estão falando. Tá? A maior fonte de erro no teste de hipótese, pessoal, é confundir as hipóteses. O teste era aquele de cima e fez o de baixo. Entendeu? É a mesma coisa que o camarada falar para você assim: faz um programa para mim e inverta a matriz. Aí você dá um programa de cálculo determinante. Resolveu o problema do cara? Não. Depois. Bom, então a questão é: toda vez que eu for pensar em qualquer problema, eu tenho que decidir entre esses 3 casos. Ele é bilateral, unilateral à direita, unilateral à esquerda. Decidido quem é a brincadeira, aí eu vou fazer o teste. O primeiro ponto é resolver isso aí. O erro aí significa, já é. Ah, mas eu fiz tudo certinho. Entregou o programa errado para o cara. O que o cara vai dizer para você? Volta lá e vai pronto. Ele não vai aceitar pagar para você o programa que não foi ele pediu. Concorda? Muito bem. Então, esse é o principal ponto da aula de hoje. Quando você tiver qualquer exercício, eu não estou falando só dos exercícios de sala de aula, estou falando dos exercícios da vida, são piores, né? Esse não vale nota para sair do emprego. Significa muito cuidado com o que você vai fazer. Aí por quê? Porque de repente eu falo para o camarada assim: ó, você vai comprar 500 HDs e manda ele comprar o HD que não serve. Quanto está dando para 500 HDs que não serve? Muito mais do que o seu salário. Significa não. Ok? Então são perguntas importantes que precisam de uma resposta científica e é relevante. Então, errou o teste de hipótese, meu amigo, já é. Não tem salvação. Tá? Não tem salvação nem aqui nem lá fora. Ok? Beleza. Então, vamos lá. No começo da aula eu falei para vocês que tinham 7 passos. Tá? Esses 7 passos, pessoal, é uma receita de bolo.
Ok? Toda receita de bolo é: tá aqui a receita, faço o bolo. Ah, e se eu colocar mais farinha? E se eu colocar menos farinha? Se eu colocar mais açúcar? Se eu colocar menos açúcar? Não é o mesmo bolo. Ok? Então, aqui tem os 7 passos. Esses 7 passos aqui são a receita a ser seguida. Então, a primeira questão é formular a hipótese. Eu tenho que saber em que mundo eu estou. Se eu estou nesse mundo, se eu estou nesse mundo, se eu estou nesse mundo. Primeira questão é: o teste é bilateral ou unilateral? Essa é a primeira pergunta para esse mundo. Se ele é bilateral, só tem aquela chance lá, da terceira. Se ele for unilateral, ele é esquerda ou direita? Então eu posso estar num desses dois mundos aqui, eu tenho que saber em que mundo. Legal. Uma vez feito isso, pessoal, eu fixo o nível de significância. Bom, o que significa fixar o nível de significância? Aí existem dois mundos, o mundo prático e o mundo teórico. Nos exercícios nossos de sala de aula, normalmente isso aí já vem dado para você no próprio exercício. No mundo real, não é assim. No mundo real, ninguém vai chegar para você e falar assim: faça um teste de hipótese com nível de significância de 5%. O camarada chega para você e fala assim: compra ou não compra HD? Essa é a pergunta. Faça ou não faça determinadas coisas? Vendo ou não vendo o meu imóvel? Essa é a pergunta do dia a dia lá fora. Ninguém vai chegar para você e falar assim: faça um teste de hipótese. Isso só tem aqui dentro, né? Lá fora. Tá? Então, qual é o X da questão? O X da questão é: fixar o nível de significância é o abacaxi que vai sobrar para tudo. Tá? Então, por isso que eu estou falando, sempre trabalhe nessa faixa aí. 1% a 5%. Tá? É o melhor. Ok? Muito bom. Identificar a distribuição amostral do parâmetro. Tem isso? Tem. Agora vocês descobriram por que a gente estudou distribuição amostral. Né? Na verdade, já descobriram lá no intervalo de confiança que a gente já precisava da tabela correta. Aqui, de novo, precisa da tabela. Por isso aquela tabela, tá, galera? Vocês já casaram com ela. Ficam com ela até o fim da vida. Tá? Depois, determinar a região crítica. Por isso que eu falei para vocês, olha, o ideal é desenhe. Faça aquele desenho lá nas primeiras vezes que você for fazer o teste de hipótese. Ajuda muito você entender o que valor que você vai procurar na tabela. Tá? Ajuda demais. Ok? Muito bom. Depois, eu vou calcular a estatística de prova. A estatística de prova, pessoal, é uma estatística que é dada, é uma formulazinha que você vai usar. Tá? A equação já está pronta, tá beleza. Na prova vai ficar na boa para vocês. Quando você estiver na vida prática, você vai consultar o livro, está lá e feliz. Tranquilo. Isso é o menor dos seus problemas. Tá? Depois, uma vez calculada a estatística de prova, você vai confrontar com o valor de tabela que você precisa. E aí você vai fazer o quê? Tomar uma decisão. A decisão é: aceito ou rejeito H0. E eu rejeito H0 nessas 3 situações aqui, que são correspondentes a esses testes aqui. Tá? Ou seja, nessa situação, eu rejeito H0 quando a estatística de prova for maior do que o valor tabelado para A. Nessa situação, eu rejeito H0 quando a estatística de prova for menor do que menos a estatística de prova. Tá? Menos o valor tabelado. São 3 colunas, né? Sim, não, coluna. Tá? E nessa situação aqui, eu vou rejeitar H0 quando o módulo da estatística de prova for maior do que o valor tabelado, em alta possibilidade. Ok? Então, por isso que é importante aquele desenho. Você lembrar que você, em alguns casos, você precisa de alfa sobre 2, em outros casos, você precisa de alfa. Em alguns casos, você precisa do menos, outras coisas, você precisa de mais. Tá? Joia. E por fim, o mais importante é a resposta que eu vou dar para quem me perguntou. Não adianta dizer rejeitei H0. Isso não é resposta. Tá? A resposta é no contexto do problema daquilo que foi perguntado. Se o camarada chegou para você e falou assim: compra ou não compra HD? Você vai dizer para ele assim: rejeitei H0. Então, você vai dizer para ele: compra ou não compra HD? Com que probabilidade? Então, isso, pessoal, é o que salva o seu pé. Tá? Por quê? Porque se ele vai comprar o HD e o HD tiver com problema, você fala assim: ó, aqui, ó, o teste de hipótese diz que tinha 5% de chance de erro. Caiu no 5%. Aí eu vou tua.
Mas eu tinha 95% de chance. Tá entendendo? É diferente de você chegar para o cara e falar assim, compra HD. Se você dá a resposta para ele, compra HD e o HD tiver um problema, ele vai matar você. Porque você não informou para ele que existia uma probabilidade de erro. Mas na hora que você chega para ele e diz, ó, tecnicamente, compra HD com 5% de significância, já estou informando, meu amigo, tem um erro na minha história. E esse erro pode acontecer. É pequeno? É, mas pode acontecer. Tá? Então aqui é sempre usar o contexto do problema e sempre citar o nível de significância alfa que foi utilizado. Tá? Sempre. Isso salva o seu tempo. Ok? Pessoal, alguma dúvida aqui nessa receita de bolo? Esse é o segundo ponto mais importante da aula de hoje. Sem dúvidas? Chega ali. Vai ter muito. Tranquilo? Podemos seguir? Ok, pessoal, mesmo que vocês tenham perguntas sobre isso mais para frente, não deixe de perguntar, tá? Esse assunto aqui é um assunto relativamente fácil, mas qualquer besteirinha pode enganar no raciocínio. Tá? Ok, então vamos lá. O X da questão é, do mesmo jeito que a gente estava trabalhando com os intervalos de confiança, aqui também tem os mesmos 3 casos para média. Tá? Ou seja, eu tenho que pensar, quando o desvio é conhecido, usa a distribuição normal. Desvio desconhecido, amostra pequena. O que acontecia em intervalo de confiança? Era normal? Não. Usava a distribuição T. Aqui também. E quando ele for uma amostra grande, mesmo com sigma desconhecido? Normal de novo. Ok? Então lembra que aqui é normal, aqui é normal. Quando não é normal? Não é normal quando o desvio é desconhecido e a amostra é pequena. Aí eu vou usar aquela tabelinha aqui. Lembra que vocês tinham aquela tabelinha T lá que mostrava uma parte em cima que estava falando lá unilateral e bilateral? Bom, agora você sabe para que serve unilateral e bilateral. Tá? É para teste de hipótese. Porque no intervalo de confiança, como eles são equivalentes ao teste bilateral, você usa direto. Tá? Beleza, então vamos lá. Olhando agora como é que eu faço um teste de hipótese para a média. Antes era um teste de hipótese para um parâmetro qualquer. Podia ser média, proporção, parâmetro X, tanto faz. Agora a gente vai pegar aqueles casos e vamos adaptar especificamente para a média. Tá? E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu estou olhando a média com desvio conhecido. Desvio conhecido significa distribuição normal. Ok, então vamos lá. A mesma ideia. 3 casos distintos. Segundo passo. Uma vez fixado qual é o conjunto de hipóteses que serve para o meu problema, fixar alfa. Tá? Esse alfa pode vir do problema, pode vir de qualquer lugar. Uma situação prática, ele é problema seu. Tá? Muito bem. Se você precisa saber qual é a distribuição, nesse caso a distribuição é sempre normal. Tranquilo. Tem que esquentar a cabeça. O que eu vou fazer? Vou lá para a tabela normal e vou descobrir. Se me interessa esse caso, eu vou procurar o valor tabelado em alfa. Nesse caso, é o valor do lado oposto. Tá? O valor dos negativos. E no caso contrário, alfa sobre 2. Ou seja, eu preciso olhar o negativo e o positivo. Tá? Como a distribuição é simétrica, eu posso olhar um só e botar o sinal dos dois lados. Ok? Joia. A estatística de teste é essa cidadã aqui. Tá? Então esse Z crítico aqui significa eu pegar a média da minha amostra menos o valor da média que eu estou testando. Então, por exemplo, no caso lá da garantia do computador, não era 12 meses? Então, Mi0 para mim são 12 meses. Foi o que o fabricante disse para mim, a garantia dele é 12 meses. Tá? Beleza. Dividido pelo sigma, que ele é conhecido, portanto eu sei quem é. Não depende da minha amostra.
tá? Dividido pela raiz de n, que é o tamanho da minha amostra. Ok? Depois, feita a conta, eu vou comparar o valor crítico com o valor da tabela. Nesse caso, é para esse conjunto de hipóteses. Este caso, para este conjunto de hipóteses. Este para aquele conjunto de hipóteses. Tá? Então, não tem erro. Eu só preciso lembrar exatamente como é que as coisas fazem. Melhor jeito, faça o desenho. Tá? Com o desenho, pessoal, você não precisa decorar isso aí, não. Você tem um desenho na sua frente mostrando onde está a minha região crítica. Tá? E a conclusão, que vai ser dada sempre em função do contexto do problema e sempre dizendo para mim quem é o alvo. Por que é tão importante dizer quem é o alvo? Alguém entende? Por que esse professor chato fica no saco do cara tem que falar do alvo dele? Por um motivo simples, pessoal. Em alguns casos, pode acontecer que você aceita H0 para um alfa e rejeita H0 para um alfa. Aí isso pode acontecer? Pode. Quando pode acontecer? Quando o seu valor crítico estiver próximo da aceitação e rejeição. E aí? Por isso que eu falei que o alfa é problema meu. Porque vocês vão encontrar esse problema ali. Tá? E aí você tem que fazer uma escolha muito consciente. Num caso eu posso aceitar, no outro eu posso rejeitar. Tá? É uma situação delicada, complicada. Ok? E aí, essa é uma decisão que você vai ter que tomar. Tá? Então, por isso que é fundamental você dizer quem é o alfa que foi escolhido. Porque uma vez dito aquilo ali, tá, eu estou amparado pela ideia de que eu escolhi um alfa e em cima desse alfa essa é a minha resposta. Tá, e se eu escolhesse outro alfa? O alfa é outra coisa. Tudo bem? Pode ser até que, dependendo do contexto, você sempre aceite H0, independente do alfa que você pega. Mas tem casos onde isso vai acontecer. O alfa pode crescer o suficiente para fazer com que o valor seu crítico vá para o lado da rejeição. Tá? Muito bem. Dúvida até aí? Mas o crítico não sabe só a parte do HD. Oi? O crítico não sabe nada dessa parte teórica. Como é que a gente vai dizer o alfa para ele? Você está dizendo para ele qual é a probabilidade de erro. O alfa é a probabilidade dele. Entendeu? Significa, eu tenho uma chance de estar errado e eu sei que ela existe. E eu estou dizendo para você, olha, eu tenho 5% de chance de estar errado. A decisão final, eu estou orientando ele a tomar a decisão. Quem vai tomar a decisão? É ele. Comprar o meu HD, o dinheiro é dele. Entendeu? Agora, na hora que ele está numa empresa e diz para o cara lá, compra o HD, e eu não disse para ele que existe uma prova de erro, ele vai lá e compra. Aí chegou os HDs e não serve para o que você precisa. O problema é dele. Quem vai dançar? Você. Mas na hora que você fala assim, ó, eu avisei que tinha 5% dele. Os HDs que vieram estão bichados, não servem para aquilo que a gente quer. Tá? Mas existia a probabilidade, eu informei a probabilidade. Isso é o seu seguro. Entendeu? Esse é o seu seguro. Tá? Tudo bem, pessoal? Mais dúvidas? Beleza? Bom, então vamos ver uma situação real. Né? Os problemas de teste de hipótese, pessoal, normalmente são mais compridos do que aqueles que vocês já estão acostumados. Então, um conselho. Como eles são maiores, não leiam eles menos do que 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque o ideal é você ler e já aqui embaixo vai anotando quem é quem. Tal coisa é isso, tal coisa é aquilo, tal coisa é aquilo. Por que isso? Porque evita você lá na frente ter que voltar para trás e ler tudo. Tá? Então, vamos lá. O exercício aqui é exatamente o exercício que eu estava falando para vocês. Né? A história da garantia dos 12 meses. Tá, e aí é o seguinte. A empresa montadora de computadores fornece uma garantia de 12 meses. Uma amostra de 13 computadores em testes acelerados de vida acusaram o tempo equivalente de 11,6987 meses. Você já ficou pensando, né? Ó, você já está abaixo dos 12. A pergunta é, ele está respeitando ou não? Ok. A empresa anuncia que o desvio padrão do tempo de vida dos computadores é aquele lá, 0,57 meses. Dessa hipótese que o tempo de vida dos computadores montado pela empresa é diferente de 12 meses. Com alfa de
5%, usando 4 casas decimais. Por que 4 casas decimais? Para garantir que pelo menos 2 estejam livres para não cometer erro. Ok? Beleza. Muito bem. Deu para entender tudo aí? Tranquilo? Ah, mas tem um probleminha aí, né? O N é pequeno. O N pequeno não ia ser qual? Distribuição T? Não. Por que não? Por que isso aí não é distribuição T? Ele formou um ciclo. Tá? Então, quando eu tenho lá essa linha aqui dizendo, ó, a empresa diz que o desvio padrão dela, não é da sua amostra, dela é 0,5657. Isso me tira completamente a responsabilidade do N. Porque o sigma conhecido não interessa o tamanho do N. Podia ser 2. Avaliando se é isso. Ok? Então lembre disso na hora de fazer os exercícios e também para a vida prática. Tá? Joia. Então vamos lá. O ideal é, faz embaixo lá, dados do problema. Então, a primeira coisa que ele informou para mim é, a amostra tem 13 computadores. Ele disse que eu quero testar isso para uma garantia de 12 meses. Aqui. A média é 11,6987 meses. O desvio é conhecido, 0,5657 meses. Testar com 5%. Preciso de mais alguma coisa? Eu preciso ver no exercício qual é o teste de hipótese que me interessa. Nesse caso, ele foi muito bonzinho. Já me deu a hipótese que eu preciso. Aqui, ó, diferente de 12. Mas se ele não tivesse dado, era essa a hipótese que você ia usar? Não. Se eu tivesse esse exercício sem esse teste de hipótese aí, o que vocês iam usar? Igual para diferente? Olha lá, galera. Massa cinzenta está funcionando. Voltando aqui, ó. Igual contra diferente significa o quê? Que eu aceito o que está no meio e não quero o que está acima e o que está abaixo. Você não quer uma garantia maior de 12 vezes? Significa que se ele vender o seu computador e o computador funcionar 13 vezes, você vai lá reclamar. Óbvio que não. Ok? Então, ele disse para eu fazer esse teste aqui, ó. Mas aí é porque ele está mandando que eu vou fazer. Porque eu não faria esse teste. Eu faria esse. Porque para mim não interessa que a garantia esteja abaixo dos 12 meses. Mas para cima dos meses, beleza. Se o computador funcionar 5 anos, para mim está ótimo. Não é ruim para mim o computador funcionar mais. É ruim o funcionamento. Concorda? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer esse teste porque o exercício pediu esse teste. Mas na vida, na prática, não é esse teste que eu digo. Concorda? Por isso que eu estou falando, a responsabilidade é sua. Você que está escolhendo a hipótese. Você tem que pensar nessas coisas. Ok? Na lista, pessoal, vão ter exercícios onde vai vir desse jeito aí, dizendo qual é o teste que você vai usar. Tem exercícios que não vai estar dizendo isso. Então você tem que pensar. Tá? Como a gente acabou de fazer agora. O que é interessante para mim? Enquanto consumidor desse computador? Dure mais, o máximo possível. Exatamente. Se ele funcionar 15 anos, beleza. Se eu tiver que jogar ele fora funcionando, melhor ainda. Tá? O ruim é ele funcionar pouco. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Tranquilo? Bom, então nesse caso aqui, ele pediu para fazer esse teste de hipótese. Aí, meu amigo, manda quem pode e merece prejuízo. Então vamos fazer o que ele pediu. Tá? Mesmo eu sabendo que esse teste de hipótese não tem lá muito sentido no contexto desse problema. Mas ele está aí por conta disso. Justamente para você entender que você que tem que raciocinar para pensar nessa hipótese. Tá? E esse é o objetivo desse exercício aí. Beleza. Então, como ele disse para mim que essa hipótese é essa hipótese que eu quero. Tá? Beleza.
Então, a primeira coisa, formular a hipótese. Formular a hipótese ele já deu de bandeja para mim. A única hipótese que tem o diferente é aquela terceira que a gente viu. Igual contra diferente. Nenhuma outra tem o diferente. Então, fixou já minhas hipóteses, está resolvido o problema. Aqui eu estou dizendo exatamente o que ele pediu no exercício. É igual a 12 vezes ou é diferente de 12 vezes? Right. Alfa 5%, ele já deu para mim. Tá ok. Signo é conhecido, a distribuição é normal. Não interessa o tamanho do N. Tá? Teste bilateral significa o quê? Eu vou lá na tabela normal e vou descobrir quem é o valor tabelado. Esse valor tabelado você já deve estar até decorado. Né? Depois de fazer um monte de exercício 95% de hora de campeão, o 96% já ficou na cabeça. Está nem comprando a tabela. Tá? E olha, então a estatística de teste é o quê? Eu vou pegar o valor da média da amostra, tirar do valor que eu estou testando a hipótese, dividir pelo desvio, que está dividido pela raiz do N, que é o tamanho da minha amostra, que são 13. Isso vai dar para mim menos 1,9204. Ok. O que acontece? Eu tenho que olhar em termos daquela figurinha. Eu tenho uma região crítica do lado esquerdo e uma região crítica do lado direito, concorda? Então eu tenho um valor lá mais 1,96 e um valor menos 1,96. Se o valor estiver aqui no meio, beleza, aceito H0. Se estiver nas pontas, rejeito H0. Tá? Isso significa que em módulo, o valor meu aqui tem que ser maior do que o 96. Tudo bem? Está vendo como a figurinha resolve tudo? Eu não precisa nem olhar para o quadro. Legal? Bom, e aí? O valor em módulo dá 1,92. O valor da minha tabela é 1,96. Está vendo como está perto? Se eu mudasse o alfa, pessoal, eu poderia eventualmente rejeitar. Tá? Então, o que acontece? Aceita, né? Tá? E se eu escolhesse um alfa diferente aí? Está perto, poderia rejeitar. Estão entendendo? Esse é o ponto. Tá? Qual a minha decisão? Aceitei agora. Qual é a minha conclusão? Ao nível de 5% de significância, tem que estar aí a significância. Tem que informar a significância. Por quê? Porque outra significância levaria eu a rejeitar essa hipótese. Está muito perto da rejeição. Então, o tempo de vida dos computadores montados não é diferente dos 12 meses. Essa é a pergunta que foi feita, essa é a resposta. Tá? Escreva do jeito que você quiser, significância no começo, significância no fim, mas essas duas informações têm que estar na sua resposta. Respondeu o que foi perguntado dentro daquele contexto e o nível de significância. Sempre, sempre. Ok? Vocês vão escutar isso mais ou menos umas 6 vezes mais nessa aula. Tá? Dúvida, pessoal? Diga. Esse Z alfa com 2 aí, foi quanto que você Você procura o alfa, 5%, divide por 2, 0,025. Aí vai na tabela normal, dá para acontecer. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Deixa eu ver. Vamos para outro caso. Outro caso diz para mim o seguinte. Agora eu estou numa outra situação. A situação agora significa: eu tenho uma amostra pequena. A amostra é inferior ou igual a 30. Tá. Tudo aqui é igual. Menos duas coisas. A hipótese é igual, alfa é igual, a distribuição não é igual. Agora a distribuição é T, é outra tabela. Valor crítico é igual, eu vou procurar na tabela correspondente. E agora eu passo 5. Mudou a equação. Se você olhar bem para a cara dessa equação aí, ela mudou todas essas coisas todas. Né? Por quê? Bom, primeiro que agora não é um ZC, né? Não é um Z crítico, é um T crítico. Só para lembrar da tabela. Tá? É a média menos a média que eu estou testando, dividido pelo desvio, dividido pela raiz de N. É igual? É, mas esse desvio não é. Esse desvio é o desvio da sua amostra.
não é mais um desvio da população, porque eu não tenho essa informação. Tá? Se o N fosse pequeno e eu tivesse a informação do desvio, caía no caso anterior. Tudo bem? Beleza. E o resto? Mesma coisa. Vou rejeitar nas 3 situações correspondentes a cada um dos pares de hipótese que eu tiver. Não é? Dúvida? E a conclusão? Sempre nível de significância e contexto. Nunca esqueçam. Tá? Joia. Então vamos ver um exemplinho aí. Lembra dessa tabela aí? Quem não tem, tire foto dela. Vocês vão precisar dela. Agora mais um minuto. É melhor não. Daqui para baixo. E não usava essa parte de cima. Agora vocês sabem que eu vou precisar, quando tiver um teste unilateral à direita ou à esquerda, eu vou ter que usar os níveis de significâncias na linha de cima. Nessa linha aqui, não nessa. Tá? Se vocês olharem bem, olha que a tabela, a linha de cima é a metade da linha de baixo. Concorda? Olha lá, a linha de baixo é 30%, a de cima é 15%. A de baixo é 20%, a de cima é 10%. Por quê? Porque quando você vai colocar o teste de hipótese unilateral, significa o seguinte: eu quero uma área inteira de um lado ou de outro. Quando eu estou trabalhando com bilateral, metade da área está de um lado e metade da área está do outro. Então, quando eu tenho 5%, eu divido metade para 2,5% do lado de cá, metade para 2,5% do lado de cá. No unilateral, eu quero 5% inteiro, de um lado ou do outro. Ok? Joia. Então, quando você tiver no teste no intervalo de confiança, você vai usar o teste bilateral, por exemplo, 5% você está nessa coluna aqui. Mas quando você tiver no teste de hipótese unilateral, você vai estar nesta coluna. É a coluna vizinha, não é a mesma. Ok? Então, lembrando isso, vamos para frente. Exemplo. Eu tenho um caso lá que é o seguinte: olha, o gerente de uma rede de alta confiabilidade conjectura que sua rede perde no máximo 4 pacotes por dia de trabalho. Joia. Assim, realizou uma pesquisa no qual verificou o número de pacotes perdidos numa rede durante 20 dias. Obteve uma média de 3,54 pacotes perdidos, com desvio de 1,08 pacotes. Determine se ele tem razão usando o nível de significância de 1%. Tá. Cadê a hipótese? Bom, a hipótese está escondida dele. Eu tenho que descobrir o que ela é. Tá? Enquanto isso, vamos olhar o que eu tenho nessa informação aqui. Ele está dizendo que perde no máximo 4 pacotes por dia de trabalho. Então, 4 para mim, a minha média é 0. Concorda? É o valor com o qual eu vou testar. Ele diz que em 20 dias de trabalho, tamanho da amostra, ele descobriu que a média é 3,54. O que é 3,54? X bar. É a média amostral, é a média desses 20 dias. Não é a média da vida inteira. Tá, e o desvio 1,08. Ele não começou falando de amostra aqui? Eu estou na mesma linha da amostra. Esse cara aqui pode ser um desvio conhecido? Não, isso está referente à minha amostra de 20 dias de trabalho. Ok? Beleza? Ele definiu o alfa para mim de 1%. Ok, então vamos em frente. Tudo que eu preciso está aqui. Tá? A única coisa que eu não tenho por enquanto é a minha hipótese. Que é por onde eu vou começar a brincadeira. Mas eu tenho todas as informações relacionadas ao problema aí. Tá? Joia. Então vamos lá em frente. O que ele quer? Ele não falou que era no máximo 4 pacotes perdidos por dia? Então o que significa? Que era no máximo 4. Se eu falar para vocês, eu tenho no máximo 10 reais na carteira, o que significa? Eu tenho 10, eu tenho 9, eu tenho 8, mas tem mais do que isso, eu tenho 11. Concorda? Tá? Então a hipótese nula contém a igualdade. Essa aqui, pessoal, é a minha hipótese de pesquisa. No anterior, a hipótese de pesquisa era diferente. Ah, pode acontecer? Pode.
A hipótese só tem que ser binária e complementar. Ninguém falou que a sua hipótese tem que ser sempre a 0, ou que tem que ser sempre a 1. A hipótese depende da sua conveniência. Tá? Então, nesse caso, a hipótese conveniente é essa aqui. Diga. Se a gente trocasse a ordem do, tipo, esse menor ou igual a 4 tivesse baixo e o tivesse maior, Não pode. A hipótese nula sempre contém é lei de formação da teoria. Tá? Tem duas coisas na teoria que a gente não pode mudar. A primeira é a construção da hipótese. Tem que ser só aquelas 6, não pode ser diferente daquelas 6. Tá? E segundo, esses testes estão sempre construídos em função do alvo. A gente não pode mudar. Isso aí vai dar uns passos na prova, a gente tem que ver. Não, a gente passa depois. A receita de bolo, eu vou dar todas as informações. Tá? Bom, e aí? O alfa ele já me deu 1%. Sigma é desconhecido, porque aquele valor é valor da amostra, não é valor de população. Então, distribuição T. Olhando a distribuição T, eu vou procurar quem? 19, 1%. Onde? No unilateral. Volta para a tabela. Ops. 19, está aqui na linha. 1%. Unilateral, aqui. 2,5395. Ok? Tudo bem? Então, como eu estou trabalhando com unilateral, é esta coluna que me interessa. Não é essa aqui, tá, pessoal? Essa aqui é do bilateral. Esta daqui é do unilateral. Essa aqui é a linha que eu quero. Aí esse 2% aqui interessa nada. Não quero saber dele. Me interessa esse 1% daqui. Então eu vou descer, olhando para 19, 2, 5, 3, 9, 5. Ok. E aí é o valor que está aqui. Tudo bem? Alguém tem dúvida? A vantagem dessa tabela, não preciso ficar calculando o alfa sobre 2. Desvantagem da tabela, você pode se confundir o número lá entre a linha de cima e a linha de baixo. Então, muito cuidado com isso. Tá? Como são duas tabelas em uma, tem que tomar cuidado. Ok? Bom, estatística do teste. Vou pegar o valor da minha média, 3,54, subtrair do valor a ser testado, que é 4. Diga. Nesse ponto? Não. Porque o teste é unilateral? Tá? Bom, e aí? Divido por 1,08, que é o desvio da amostra, pela raiz de 20, que é o tamanho da minha amostra. Esse valor dá menos 1,9048. Tá. O meu teste é unilateral. Onde está a região de rejeição? À direita ou à esquerda? À direita. Concorda? Tudo bem? Lembra que se eu for fazer o gráfico aqui, ó, o que vai acontecer? Menor é igual, daqui para cá. O igual está sendo observado e o menor também. Alguém tem um lápis aí? Alguém tem lápis de quadro? Tem quadro, né? Qual foi o design dele? Valeu. Vamos lá. Então acontece o seguinte, pessoal. Nesse caso aí, o que está acontecendo? Eu tenho a distribuição. Tá? Me interessa quem? O igual e o menor. Ok? Não me interessa esse cara aqui, ó. Então esse teste é unilateral à direita, porque não vale para mim, é esse cara aqui. Aqui é a área de rejeição de H0. Aqui é a área de aceitação de H0. Tudo bem, pessoal? Dúvida? A área da aceitação é só a parte esquerda? Sim, porque olha lá, pode ser do... Mas é do meio para a esquerda, né? Sim. Ah. A meio e a esquerda. Tá? Ou seja, vale para mim o igual, mas vale para mim o menor. Não vale para mim é o maior. É isso aqui que eu não quero na minha hipótese. Tá? Tá, ok. Então o que vai acontecer? Apesar do valor da estatística ter dado negativo, não se confunda não.
O que te interessa é o valor positivo da tabela. Entendeu? Tá? Por quê? Porque eu não tenho que olhar isso aqui, eu tenho que olhar aquilo ali. Ó. Tá? Ah, o valor deu negativo. Ótimo, melhor ainda. Mais ainda que eu vou, né, aceitar H0. Por isso que eu falei, tem casos onde você sempre vai aceitar H0, independente do tamanho desse alfa que está aqui. Por quê? Porque eu posso trazer esse alfa o quanto for, ele nunca vai chegar no valor negativo. Aí eu quero botar 10% de erro. Pode botar. 15% de erro, 20% de erro. Pode botar. 50% de erro. Pode botar. Mesmo assim você vai aceitar. Tá? Por quê? Porque o valor está lá do outro lado. Ficou claro, pessoal? Mas no outro caso a gente viu que ele estava ali coladinho na intervenção. Significa que se eu mudar um pouco aquele alfa ali, eu posso rejeitar ele. Tá? Nesse caso aqui, fique tranquilo, não vai mudar de jeito nenhum essa decisão. Tá? Então nesse caso aqui, aceitei H0, por quê? Porque o valor menos 1,9 está para o lado de cá, na área negativa. Tá? Resposta. Ao nível de 1% de significância, é 1% que eu usei no teste, ele mandou fazer. O gerente tem razão ao afirmar que a rede perde no máximo 4 pacotes por dia. Ok? Beleza? Dúvida? Viu? Se tiver dúvida, pergunta, galera. Ó, último caso da normal, da média. O último caso da média, pessoal, é o seguinte. Agora, eu tenho tamanho de amostra grande e desvio desconhecido. Voltei para o normal. Tá? Quando eu volto para o normal, significa o seguinte. Não me interessa o tamanho do negócio. Mas o N lá do... Quando eu uso o T, não é menor ou igual a 30. A gente está falando aqui maior do que 30. Com 31 já está bom. Tá, pessoal. Essa figurinha aí ajuda a responder. Essa figurinha mostra para você o seguinte, olha. Essa daqui é a distribuição normal. Essa daqui é a distribuição T. Então vocês percebam que aqui a distribuição T com 2 graus de liberdade. Está vendo que ela está longe da distribuição normal, que é azul? Com 8 graus de liberdade, está vendo que ela já está bem pertinho? Ou seja, quanto maior o número, quando chegar em 30, elas estão praticamente uma em cima da outra. Tá? A diferença já é suficientemente pequena para poder ser expressada. Só que quando elas vão ser exatamente iguais, para cima do 120, aí elas vão ser exatamente iguais. Uma curva é exatamente igual a outra. Não tem nenhuma diferença nem nos milésimos. Mas até lá, uma vai encostando na outra até ser perto o suficiente para eu aceitar o erro. Tá? E isso acontece quando? Acontece no 31. Com 30 ela está muito pertinho. Com 31 ela está tão perto que eu posso já desprezar o erro com 4 casos iguais. Mas quando elas vão ser exatamente iguais, para cima do 120. Tá? Se vocês olharem na tabela, essa tabela já dá essa informação para vocês. Vamos voltar para a tabela. Vamos lá. Quando você chegar aqui para cima do 120, o que está acontecendo aqui? Se eu pegar 5% no teste unilateral, 1,9799. Não é 1,96 na tabela normal? Aqui, ó. Olha o 96 aqui. Quando você passa do 120, o erro já é mais do que aceitável. Tá? Ou seja, a diferença é muito grande. Então, o que acontece? Eu só vou usar a tabela T, na verdade, até o 30. Porque daqui para frente eu já considero que isso aqui seja suficientemente bom para poder usar outra distribuição dos padrões. Beleza? Mas se eu quiser ser muito precioso, eu posso até usar a tabela T. Tá? Vai resolver a minha vida? Só vai dar a tabela. Ok? Tudo bem? Diga. Na prova eu vou usar até o 30. Até o 30 tabela T. Para cima de 30, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos para a brincadeira. Então o X da questão é sempre o mesmo, tá? Eu tenho aquele conjunto de hipóteses que me levam à mudança
nos valores críticos da tabela, que me levam também a uma diferença na estatística de prova. Tá? E o resto é tudo igual. Ok? Então, sempre passo 5. Não, desculpa. A distribuição, que é normal, que é o passo 3, o passo 5 e, obviamente, o passo seguinte, que vai dizer para mim como é que eu aceito o regime. Mas isso aqui, pessoal, é sempre igual, independente da tabela. Tá? Bom, e a estatística de prova? A estatística de prova é igualzinha da T, né? Se vocês olharem lá, ó, é exatamente igual a da T. Tá? Com uma diferença. Estou usando aqui a distribuição normal. Por isso que eu volto a chamar de Z crítico. Tá? Mas elas são exatamente iguais. Ok? Bom, e aí aquela história, né? Tomar a decisão, conclusão sempre usando nível de significância e o contexto do problema. Tá? Então, ó. Então agora é o seguinte, pensa no caso lá anterior que a gente fez o problema do gerente, ele falou que tinha 20 dias. E se ele tivesse 50? Se eu tivesse exatamente o mesmo problema, só que eu troquei o 20 por 50. E aí? O que mudou? Bom, mudou a distribuição. E mudou o tamanho dele. E mudou a distribuição porque eu mudei o tamanho dele. Tá? Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Agora, eu simplesmente vou trocar esse N aqui por 50 e isso não me leva mais à tabela normal. A tabela T me leva para a tabela normal. Tá? E o resto? O resto fica igual. As hipóteses são as mesmas. O contexto do problema é o mesmo, não mudou. Ele quer saber se a rede dele de fato tem o limite de no máximo 4 pacotes por dia. Tá, vamos lá. Hipótese é a mesma, nível de significância não mudou. Sigma é conhecido, só que agora a amostra é grande. É desconhecido, mas a amostra é grande. Porque agora eu tenho 50 na minha amostra, não mais 20. Então, distribuição normal. Depois, sigma é desconhecido, a amostra é grande. Tá? Teste unilateral. Mudou a tabela. Então o valor não é mais o mesmo. Tá? 2,33. Estatística de teste. Vou fazer a mesma conta. Valor. Menos 3,018. Valor crítico. Agora, eu tenho que olhar em relação a quem? Em relação a esta nova tabela. Do mesmo jeito que estava antes, o que aconteceu, pessoal? O valor de rejeição de H0 está lá no negativo. Tá? Não tem jeito de eu não aceitar H0. Então eu vou aceitar H0. Tá? E aí, de novo, a mesma resposta. Tudo bem? Bom, e aí? Nesse problema, pessoal, pelo fato de que a minha área de rejeição está lá para a direita e o meu valor crítico está sempre à esquerda, não vai rejeitar. Não tem. Tá? Pode fazer o que você quiser. Troca a tabela, você troca o nível de significância, faz o que você quiser. Não tem. Tá? A resposta é sempre. Ok? Beleza, dúvida daí, pessoal? Vai? Vamos em frente, então. Agora a gente vai passar para outra situação. A situação aqui é o seguinte. Nesse exemplo aqui, a gente viu claramente que sigma desconhecido e amostra grande, sigma desconhecido e amostra pequena, deu o mesmo resultado. A gente acabou de fazer os dois exercícios. Não é? E aí? Qual a influência do tamanho da amostra neste caso? Influencia ou não influencia? Se eu falasse para o camarada assim, olha, em vez de botar 50 lá, o que a gente vai fazer? Vamos colocar 1.200. Vai fazer diferença? Acho que faz. Faz. Faz diferença no valor, mas não faz diferença no teste de hipótese. Você vai continuar sem diferença. Por quê? Porque o valor sempre vai estar no negativo. Ele sempre estando no negativo, não tem como esse cara entrar.
Tá? Não tem como Não tem como. Tudo bem, pessoal? Você vai entender? O tamanho da amostra pode ser gigantesco. Vou pegar 1 milhão de computadores. Desculpa. 1 milhão de dias. Centenas de anos daquela rede. A resposta é igual. Tá? Ou seja, a conclusão final é a mesma. Os valores vão ser diferentes porque, logicamente, eu estou mudando o valor. Tá? Mas vai ser sempre no negativo. Não tem jeito de ser diferente. Por que motivo? Porque no numerador eu estou pegando um valor menor do que 4. Sempre vai ser negativo. O denominador muda, porque eu estou mudando o tamanho da amostra. Mas o que muda no contexto final? Tá? Nesse caso aqui, ó, o que acontece se eu mudasse a brincadeira? Se o gerente dissesse para mim o seguinte, olha, eu não quero mais que seja no máximo 4, eu quero que seja inferior a 4. Inferior a 4, pessoal, agora mudou. A minha hipótese nula não é mais a hipótese do gerente, a hipótese alternativa é a hipótese do gerente, concorda? Mudei só uma palavrinha, em vez de ser no máximo 4, eu mudei para inferior a 4. O que significa se eu estou trabalhando agora com H1? O que vocês acham? Agora pode ter rejeição, né? Agora a conversa é outra, né? Porque a hipótese dele é que é inferior a 4. Não é que é no máximo 4. A gente acabou de discutir lá de cima que sempre vai aceitar H0. Você vai continuar aceitando H0. E aí o gerente não tem mais razão. Interessante, né? Estão vendo o perigo de mudar uma hipótese? Num gerente tem razão, no outro não tem razão. Acabou a razão dele. Tá? O exercício é o mesmo, não mudou nada, só que eu inverti as hipóteses. Inverti as hipóteses e eu acabei de tirar a razão do gerente. Ficou claro, pessoal? Está vendo que o exercício é muito melindroso, né? Uma besteirinha que você mude ali. Tá? Então tenha em mente essas coisas aí e tome muito cuidado na leitura desses exercícios. Tá? Muito cuidado. Ok? Muito bom. Então vamos olhar agora o teste de proporção. O teste de proporção, pessoal, é exatamente a mesma ladainha. Do mesmo jeito, a gente tem aquela mesma ideia. Os conjuntos de hipóteses são os mesmos, só que a diferença agora é que eu não estou testando média, eu estou testando proporção. Então, eu tenho menor ou igual contra maior, só que agora é P. É a proporção em vez de ser a média. No mesmo caso aqui, P maior ou igual a P0 ou P igual a P0. E as hipóteses alternativas correspondentes. Só mudou, eu troquei média por proporção. Tá? Outra coisa que vai mudar aqui, o que é? Lá na média tinha vários casos diferentes, né? Aqui a gente aprendeu um som e vai continuar com ele. Ou seja, quando eu tenho o N grande, eu vou trabalhar com a disfunção normal. O N pequeno não está no escopo desse curso. Existe? Existe. Tá? Existe. Ok? Mas não está no escopo desse curso. Então vamos lá. Para a gente aqui, então, se resumiu a um único caso. Proporção, tabela normal. Fim. Tá? Joia. Os 7 passos, exatamente os mesmos, só que agora está congelado. É sempre tabela normal. Não vai mudar. Então, estatística de prova. Lembra que isso aí é oriundo lá da distribuição binomial? Lembra disso? Você lembra oriundo lá da distribuição binomial? O que acontecia com a variância da distribuição binomial? Ela também é dada em função de P. Lembra disso? Então não tem um cálculo separado para ela como a gente tinha na normal. Na normal eu faço o cálculo da média, depois eu faço o cálculo da variância. Agora não. Estimei P, faço a conta de P, da variância em cima do P. Matou o charada. Então, é mais simples até a estatística de prova. Lembrando que esse P' aqui é o valor da proporção da amostra. P0 é o valor que eu estou testando. E, portanto, eu vou considerar
a variação em cima do que eu estou testando, não em cima do perímetro. Ok? Beleza? Tá joia. E aí, passo 6, a mesma história. Sempre com a distribuição normal. Passo 7, mais uma vez. Sempre contexto e nível de significância. Ok? Vocês vão dormir hoje comigo falando na cabeça. Nível de significância. Contexto. Tá? Beleza. Então, as únicas mudanças são a hipótese vai ser em cima de P, estatística de prova em cima de P. O resto, distribuição normal, valor tabelado, sempre da normal. Os contextos, os casos são sempre aqueles mesmos 3, não mudam. Tá? Eu tenho sempre que escolher as hipóteses em relação àquilo que é pedido. Então vamos lá, exercício. Ele diz que o provedor de acesso à internet acredita que o grau de satisfação dos seus clientes está caindo e deve se situar por volta de 50%. Para verificar isso, ele realizou uma pesquisa com seus usuários e quer conhecer o grau de satisfação dos serviços prestados. E aí, numa amostra aleatória lá de 100 consumidores desse provedor, ele descobriu que 63,2% estão satisfeitos com o serviço. Tá? O que você conclui com o nível de 5% de satisfação? Beleza. Então, a primeira coisa é, que informação eu tenho? Então, a primeira coisa é a seguinte, ele está dizendo que deve se situar por volta dos 50%. Por volta dos 50%, o que significa isso? Está por ali, né? Está naquela região ali. Se olhar do ponto de vista do teste de hipótese, o que significa? Está perto do igual, não é isso? Tá, beleza. Aí ele fez um teste. Pegou 100 consumidores. Esse aqui é o valor de N. 63,2% estão satisfeitos com o serviço. Esse é o peninha. Tá? Jóia. Nível de significância, 5%. Ok. Então, tendo essa informação toda aí na minha frente, aqui, eu consigo fazer o teste. Tá? E já de quebra eu já sei qual é a hipótese também. Beleza. Vamos lá. Então a hipótese nula é 50% ou é diferente de 50%? Vai. Nível de significância, 5%. Valor crítico, tabela normal. Não tem outro caso. É sempre normal. O teste é bilateral, portanto, 5% dá 1,96. Vai chegar numa hora, galera, que vocês não sabem na tabela. Bilateral é normal. Faz a continha. Valor 2,64. Rejeitamos a Gazeta. Por quê? Teste da bilateral? 1,96 do lado menos 1,96 do outro. E aí? O valor deu para cima do 1,96. Deu 2,64. Isso era esperado? O que vocês acham? Era de esperar que ele rejeitasse? Ele está dizendo que o negócio está por volta de 50%, mas o valor que deu na pesquisa deu 63%. É meio alto demais, né? São 13% a mais do que os 50% que ele esperava. Ele não esperava esse negócio. Não seja igual. Ok? Tá, então eu rejeitei a Gazeta. O que significa? Ao nível dos 5% de significância, o grau de satisfação dos clientes não está por volta dos 50%. Não está ali. Por quê? Porque eu estou vendo que está em 63. 63 é muito acima para aceitar essa hipótese. Tá? Tudo bem? Aí fica aquela pergunta, e aí? O que acontece, pessoal, é o seguinte: por que os exercícios às vezes ficam estranhos, como esse caso aqui? O que acontece é que as hipóteses vêm antes da pesquisa. Ele desconfiava que o nível de satisfação dos clientes estava caindo e nesse momento devia estar perto de 50%.
Ok? Aí ele vai lá e faz a pesquisa. Então, a hipótese ela é construída antes. É a mesma coisa, você vai na loja, você vai comprar um computador. Antes do seu computador chegar na sua casa, você não sabe que a garantia é 12 meses. Você nem comprou o computador, você já sabe que a garantia é. Então, todas essas informações vêm a priori. Tá? São as hipóteses do pesquisador. São as hipóteses da pessoa que está fazendo aquilo. Eu nem comprei o HD, simplesmente eu estou dizendo, o HD tem que ter 7.200 RPM. O HD nem existe, eu não comprei ele. Eu especifiquei o HD e nem comprei ele. Ok? Então, se o HD satisfaz ou não aquela condição, eu só vou saber depois que eu comprar. A mesma coisa na pesquisa. Eu tenho a minha hipótese, faço a pesquisa para saber se a minha hipótese está correta ou está incorreta. Por isso que os exercícios ficam às vezes meio estranhos. Porque isso aqui está refletindo a realidade. Ele não sabia que a satisfação estava em 63%. Ele achava que estava em 50%. Tudo bem? Tá, agora que ele sabe disso, o que acontece se de repente ele resolvesse fazer diferente? Não, peraí. Então vamos fazer o seguinte, já que deu muito mais, será que é significativo estar acima dos 50%? Ou não? Percebem que eu mudei a pergunta? A pergunta original dele era, está por volta dos 50%. Isso me leva a igual contra diferente, concorda? Mas, vamos pensar no seguinte, bom, deu 63, será que eu posso alterar a pergunta? Posso. Ninguém vai morrer com a mesma pergunta. Preciso fazer outra pesquisa? Não, talvez meus dados estejam para resolver. Então eu estou trocando a pergunta agora, olha, será que está mesmo para cima dos 50%? A hipótese original era que estava por volta desse 50%. Agora ele trocou para uma outra hipótese. Está acima dos 50%. Tá, vamos testar. Faz o teste e o que acontece? Rejeita H0. Significa o quê? Agora é outra resposta que eu vou dar para ele, não é mais a mesma. Tá? Significa o quê? Eu digo 5%. O que acontece com o grau de satisfação? Está realmente acima dos 50%. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Os exemplos que ele está trazendo são exemplos mais próximos da realidade. Tá? E toda vez que você pensa em exercício de sala de aula, exercício de sala de aula pode ser muitas vezes aquele exercício bem arroz e feijão. Mas ele está tentando se aproximar o mais próximo possível da realidade. O possível da realidade seria coisa desse tipo. Eu tenho uma hipótese, eu vou corroborar ou refutar essa hipótese. É essa a ideia. No meio do caminho eu posso trocar? Eventualmente, se eu ver que algum indício está diferente, eu posso até trocar. Ok? Mas, tecnicamente, a hipótese vem antes dos dados. Ok? Antes dos dados. E por isso que, eventualmente, ela pode ser meio absurda. Tá? Por quê? Porque eu vou coletar dados para dizer se eu tenho razão. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Muito bem. Então a questão é: o que é importante da aula de hoje? Primeiro, toda vez que eu vou fazer teste de hipótese, eu tenho que seguir aquela receita, 7 passos. Só tem 3 conjuntos de hipótese que eu tenho para trabalhar: igual contra diferente, maior igual contra menor, menor igual contra maior. Igualdade sempre está na hipótese 0, hipótese nula. Ok? Teste para média. Tem 3 casos do mesmo jeito que tinham 3 casos com intervalo de confiança. Se o sigma é conhecido, não me interessa o tamanho da amostra. Sigma é conhecido, distribuição normal. Sigma desconhecido e amostra pequena, distribuição T. Sigma desconhecido, mas a amostra é grande, distribuição normal. Teste para proporção. Só para a gente só vai ter um caso só. Distribuição normal. Por quê? Porque o tamanho da amostra sempre vai ser grande. Ok? Nós não vamos trabalhar com a amostra pequena. Porque a amostra pequena refere-se a um teste de hipótese que a gente não está aprendendo. Beleza? Bom, esse aí é a síntese da aula de hoje.
Beleza, alguém tem dúvida? Tem dúvida, galera? Muito bem, então é o seguinte, nesse ponto agora, muito cuidado, porque quando vocês forem usar tanto a tabela normal quanto a tabela T, lembrem-se que em alguns casos eu tenho que olhar teste bilateral e em outros casos é teste unilateral. Não é a mesma coisa que vocês vão fazer nas tabelas. Tá? Tabela normal, eu tenho que dividir por 2 para procurar o valor. Tabela T, eu não vou dividir por 2, mas eu tenho que olhar qual é a minha coluna que eu vou usar. Coluna errada, resposta errada. Ok? Ganha? Tranquilo. Mais dúvidas? Não? Então vamos para a chamada.